Muito bom dia a você que nos assiste pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Estamos aqui para mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir essa aula juntamente com o professor Jonas. Bom dia, professor Jonas. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Colocar os comentários que vocês estão dizendo e, claro, colocando as perguntas. De novo, coloquem as perguntas, sejam mais exatos. Às vezes vocês colocando não entendi, a gente não sabe exatamente aonde você não entendeu. Coloca uma pergunta, não entendi determinado passo ou determinado assunto, que a gente consegue explicar. Então, no chat, coloquem sempre as respostas de vocês e as perguntas, né? Vamos usar o chat aí para uma forma bem mais prática, né, Osmar? É verdade, né? O chat é um instrumento importante para dar qualidade àquilo que a gente faz, né, Jonas? Então a gente se norteia por aquilo que vocês falam, né? Presta atenção na aula, se concentra, anota aí no seu caderno as perguntas coerentes, certinhas, envia aqui para o chat. Na medida do possível, a gente vai trabalhar essas questões e resolver suas dúvidas, né? Dos alunos, professores que participam aqui com a gente também, os pais que sempre acompanham os filhos, enfim, todos que podem contribuir para melhorar a nossa aula, né, Jonas? Isso mesmo, né? Muitos pais acompanhando as aulas aqui. Obrigado aos pais pela presença, ajudando os filhos e, claro, caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, deixa separado aí e aquele print básico, né? Aquele print da tela que vocês podem tirar. Beleza? Vamos para a aula? Beleza, vamos lá? Então, vamos lá, primeira telinha? Tá ok. Então, vamos dar uma relembradinha na aula passada, né? Nós falamos basicamente de ângulos no cotidiano, objetos para medir ângulos, né? Na realidade, o transferidor. Falamos basicamente de dois, né? O transferidor e falamos lá do teodolito. É isso? Falamos também da circunferência, demos conceitos sobre a circunferência, falamos de uma situação bastante importante e comum, o raio da circunferência, e a partir do raio nós conseguimos definir diâmetro, fizemos até um exercíciozinho lá da piscina, não é isso? Isso mesmo, foi o que nós vimos na aula passada, né? Para definir como funcionava esse raio, né? E até da bicicleta também, né? É verdade, né, Jonas? A ideia da bicicleta lá que nos remete muito à ideia de raio. Circunferência é algo muito comum na nossa rotina, muito comum nas aulas de matemática, de geometria. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Ângulos na circunferência. Olha ela de novo aí. Você conhece um objeto chamado compasso? Compasso é um objeto bastante comum na rotina dos estudantes, dos professores também. Mas, assim, Jonas, você sabe para que serve um compasso? Olha, eu como professor de matemática, eu sei, mas vamos dizer que eu não saiba. Compasso, ele tem uma definição específica ali que nós podemos encontrar na utilização, não é? Então, o compasso é uma ferramenta para uma determinada utilização, certo? Perfeito, perfeito. E aí a gente vê situações, né, que na realidade as pessoas fazem uma simulação até de um compasso para produzir uma circunferência. Aquela cenazinha clássica, né? Uma pessoa fica com um ponto fixo, a outra estica um barbante, não é? Estica um giz e faz um contorno, né? Aquele contorno circular, né? Nos remete à ideia de compasso. É exatamente isso. O compasso é um objeto interessante, um objeto importante. Basicamente, a sua função, basicamente, não só, né? É construir uma circunferência. Então, eu diria que acho que a primeira função de um compasso seria construir uma circunferência. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Aí a gente tem um pouquinho, né, da história aí do compasso, tá ok? Vamos ler para vocês? O compasso, como conhecemos hoje, foi sendo aperfeiçoado e modernizado no decorrer do tempo. A sua invenção é atribuída a alguns personagens históricos, como Leonardo da Vinci, mas é incerto quem o criou de fato. Basicamente, utilizaremos o compasso na construção de circunferências. Tá? Depois disso aí, no decorrer de outras séries, ele vai ter uma função muito importante também. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar com essa utilização.
O compasso, basicamente, é formado por duas pontas. Uma de metal, que a gente chama de ponta seca, e ela é posicionada na base que será construída o centro da futura circunferência. E a outra ponta é onde se desloca normalmente, onde se coloca um grafite ou qualquer outra coisa que consiga fazer uma demarcação. Essa ponta com grafite, normalmente, ela vai fazer o contorno da figura. O compasso também ele é muito utilizado para fazer construções artísticas. É isso? Vamos lá? Ok. Aí a gente tem um exemplo, tá, ok, de uma bela construção. Só que assim, ela não foi construída só com compasso, né? Então a gente, né, Jonas? Tem cimento ali, né? Tem azulejo, acho que azulejo alguns ali, tem metal, né? Não é só o compasso que constrói esse objeto, né? Essa figura aí, né? Existe uma distorção aí. Na realidade, não foi o compasso que construiu, né, essa bela escadaria. Na realidade, não foi isso, né? Existe um projeto, né? Nesse projeto foi utilizada a régua, foi utilizado o compasso, e naturalmente outros materiais e a criatividade de quem o desenhou, não é? Então nós colocamos primeiro no papel a ideia, né? Fizemos o desenho num papel e depois sim a construção, não é isso? Perfeito, essa é a ideia, basicamente. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Então a gente vai trabalhar agora descobrindo as medidas em graus de uma circunferência. Tudo bem? Tá. Eu procurei colocar aqui, ó, no flip, uma situação em que a gente tem uma circunferência, tá ok? A unidade de medida da circunferência, a gente mede uma circunferência na unidade de medida chamada graus. Isso a gente já viu anteriormente sobre a medida de ângulos. Tudo bem? Tá. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma circunferência, que não é objeto desconhecido de vocês, a gente já trabalhou anteriormente na próxima aula, só que a gente focou em outra situação. Focamos na ideia de raio e focamos na ideia de diâmetro também. Posteriormente, haverão outras situações. Então, a circunferência é uma figura muito interessante e, dependendo da situação aí, dependendo do ajuste que você faz, ela acaba se tornando muito usual, como vocês vão ver. Tá ok? Então, aqui a gente tem a circunferência, tá ok? E perceba que aqui eu fiz uma divisão em quatro partes. Essa parte aqui, ó, que eu estou assinalando em vermelho, né, é bastante conhecida de todos, é o famoso ângulo reto. Ou seja, é aquele ângulo que tem uma medida de quanto? De 90 graus. Ô, Jonas, ângulo reto é algo muito comum no nosso cotidiano? Olha, é o que mais tem. Se nós colocarmos uma casa aí, né, e olhar para a parede, entre o chão e a parede, forma um ângulo reto. Com certeza. Dentro de uma sala de aula, eu falava muito isso para os meus alunos, né? Eu falava para eles, olha, se você olhar aqui dentro dessa sala de aula, é quase impossível você contar quantos ângulos retos você vai encontrar. De tão usuais, de tão frequentes que eles são no nosso cotidiano e na nossa rotina. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, se a gente for perceber, a divisão da circunferência em 4 partes, você há de perceber que você vai encontrar 4 ângulos de 90 graus, o famoso ângulo reto. Mas cabe uma observaçãozinha aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu mudar a cor do canetão aqui para voltar. Se eu tiver essa indicação aqui, ó, por exemplo, ele parece, ó, tá vendo aqui? Ó, parece que tem 90 graus, mas só parece. Se tiver 89 graus, não é reto. Se tiver 91, também não é reto. Então, a ideia de identificar o ângulo reto não basta só parecer que é 90 graus. Ó, tá vendo? Ah, professor, parece que é 90. Não, não pode. Existe a necessidade de haver uma simbologia, uma indicação deste ângulo, e foi isso que eu especifiquei bem aqui, ó, tá vendo? Se você for observar, aqui nós teremos 4 ângulos de 90 graus, e aí você faz o contorno todo da circunferência, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Deixa eu indicar aqui, ó. Então, 90 graus, essa abertura, aqui teremos outros 90 graus, aqui também, 90 e 90. Ou seja, cada quarto dessa circunferência mede aí 90 graus, beleza? Então, é isso. Tudo bem?
Beleza, então essa é uma das formas, né, que nós podemos representar o ângulo de 90 graus. É que na geometria, né, nós temos algumas simbologias, né? Representar um ângulo, aquele chapéuzinho na letra. Então, algumas simbologias vocês vão ver muito usualmente, né? E essa é uma das formas de representar o ângulo de 90 graus. Então, sempre tiver esse quadradinho com um ponto no centro, é o 90 graus, né, É Osmar? verdade. Eu reforço a ideia de achar, não pode achar nada. Né? Em matemática a gente brincava lá que não existe o achismo, né, Jonas? Essa coisa de, eu acho que é tanto. Ah, professor, eu acho que. Não, não acha nada. Faz o cálculo, observa a definição, lê o conceito, a teoria é muito, muito importante também, e aí você traça a sua opinião, traça o seu ponto de vista. Mas achar em matemática, em hipótese nenhuma, tá? Não pode de jeito nenhum. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Na realidade, aí eu propus para a gente fazer juntos, mas acho que eu queria que vocês fizessem sozinhos. Pode ser, Jonas? Acho que sim, acho que eles conseguem fazer sim. É, tá? Vamos responder aqui para vocês, tá? O chat vai ser aberto e aí vocês respondam junto com a gente depois, tá? Na letra A, quantos graus percorre o ponteiro dos minutos de um relógio, dos minutos, tá? Quando ele se desloca por 30 minutos, tá ok? E na letra B, quantos graus percorre o mesmo ponteiro, 2 minutos, quando ele se desloca por um percurso aí de 15 minutos? Quanto tempinho, Jonas? Acho que uns 3 minutos para eles. 3 minutos tá bom para vocês? Só lembrando que o ponteiro é o grande, né? É o grande, tá? Existe uma norma toda aí, né? Porque a gente pensa que o ponteiro dos minutos e o das horas, ele funciona do mesmo jeito. É mentira, não é assim, tá? Então, para essa situação aí, a gente está considerando o ponteiro dos minutos. Tudo bem? O maior, como diz o professor Jonas, né? Isso mesmo. Tem que olhar agora aquele relógio analógico. Digital não vai funcionar agora, né? Digital não, nessa utilidade não tem muita, né? É verdade. Se ensina horas no ensino fundamental lá para os pequenos, né? Sim, isso mesmo. E é bem, dependendo da situação, é difícil o pessoal entender uma. Depois se torna hábito, né? Mas no começo é bem difícil compreender essa divisão, né? Porque na realidade a gente não trabalha com sistema de base 10, né? Trabalha com sistema de base 60. Não é isso? Então é um pouquinho confuso ainda para a cabeça do pessoal. Por isso que a gente propõe a ideia aí só dos ponteiros dos minutos. É isso, Jonas? Beleza, 3 minutos? Vamos lá? Até já.
Retornamos aqui, muita interação aqui, muitos alunos respondendo. Gostaria de mandar um abraço para o professor Walter de Galha, que ele está junto com o 6º ano A e o 6º ano B. Salve aí para todo mundo. E muitas respostas aqui, tá? As respostas foram basicamente quase iguais. Então, colocaram assim, ó. O Davi colocou 180 graus. Maria Gabriela colocou para o primeiro na A 180, para o segundo 90 graus. O Fernando colocou na A 90 graus e 45 graus. O Matheus, 90 graus e 45 graus. O Rafael, 80 e 90 graus. Então ficou muito entre 180, 90 e o 45. Basicamente foram essas respostas que apareceram. Rafael, Leonardo, Cauã, Carlos, Yasmin, Isabela Maria. Então, muitos colocaram basicamente essas respostas, Osmar. Tá certo, tá errado? Como que é? Legal. São situações, são respostas bem coerentes, né, com aquilo que a gente propôs, com aquilo que a gente acabou especificando. Tá ok? Um abraço, professor Adão, da Escola Honorato Ferreira da Silva, lá em Ribeirão Branco. Obrigado, professor. Isso é importante demais. Professor Jailson, lá em Arujá. Obrigado também. A aula quem constrói somos nós. Ok? Obrigado pela participação de todos. E é isso aí, Jonas. O pessoal mandou bem. Vamos lá? Vamos retornar a perguntinha que foi feita? Ok? Olha lá. Agora responda. Quantos graus percorre o ponteiro dos minutos quando se desloca por 30 minutos? Aqui eu procurei, né, nós procuramos usar a mesma circunferência, acho que para facilitar. Aí aqui percebe que eu puxei um risquinho, né? A ideia é simular isso aí como sendo o ponteiro lá dos minutos. Então, isso que está em verde aqui, ó, é o ponteiro dos minutos. Então, aqui a gente, você sabe, a forma clássica, né, de representar o relógio, né, é aquela, não pode ser o digital, né? O digital, relógio nesse digital caso, é relógio preguiçoso, né? Certo. Mais ou menos, né? Eu não vou falar não, porque eu uso. Não, eu também uso, mas a tecnologia, nesse caso aí, né, enfim, tá? Mas não dá para usar relógio digital na aula, né, para falar de ângulos. Esse aí é mais difícil. É mais difícil, tá ok? Então, temos o 12, aquela divisãozinha clássica aqui, quem que é? O 3, não é isso? Isso. Aqui é o 3, aqui temos o 6 e aqui temos o 9, tá ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta lá, a questão, era quantos graus o ponteiro dos minutos se desloca durante 30 minutos. Olha, 30 minutos, então aqui a gente sabe que do 12 até o 3, vamos encurtar a história, né? Tá? Ele vai percorrer quanto? 15 minutos, né? Tá? Inclusive, pensando que eu dividi a hora em 4, não perfeito, é isso? Pensando que a gente dividiu em 4. Mais tarde, né, você vai perceber que a gente vai ampliar essa divisão, a divisão do relógio nos próximos slides aí, tá ok? Então, frisando bem como o professor Jonas falou, que a divisão foi feita em quatro partes. Ora, gente, é bem razoável você perceber, inclusive a pergunta B, não é? Mas foi proposital, não é? A gente perguntou primeiro quantos graus ele se desloca ao percorrer 180 graus. Olha, já tinha deixado essa divisão aqui de 90 e 90, e aí você vai perceber que o quê? Que metade desse percurso corresponde a quanto? A 180 graus, né? Quando dá meia hora, né? Isso, 30 minutos. Isso. Portanto, temos aí na letra A, e o pessoal acertou, né? Fez com bastante convicção, temos aí uma correspondência de quanto? De 180 e 80 graus. Tudo bem? A indicação dos graus. E aí a pergunta B é só fazer a associação, não é isso? Quantos graus percorre o ponteiro dos minutos quando se desloca por 15 minutos, ou seja, metade dos 30 minutos. Portanto, na letra B aí teremos quanto? Um deslocamento apenas de 90 graus. Aí você pode associar, ora, 15 minutos, metade de meia hora, 180 graus, metade dos 180 teremos aí 90, e aí você cria as relações que facilitam a sua compreensão e facilitam a ideia do cálculo aí dos ângulos. Não é isso, Jonas? Isso mesmo, né? Então ele basicamente, do ponto inicial ali, ele formou uma angulação, né? É como se você tivesse o ponto inicial e o quanto ele percorreu nessa circunferência, né? Quantos graus ele andou exatamente na circunferência, né, Osmar? É isso aí. Bastante, acho comum, né, Júlio? Acho bastante simples a compreensão. Tudo bem? Beleza. Beleza? Vamos para o próximo? Ok.
Como o relógio tem a forma de circunferência, ou seja, se você for perceber, existe essas 4 partes aí de 90, então a gente chega aí nos 360 graus. E a divisão clássica desse relógio, né, o famoso relógio circular, aí, o redondinho, né, ele está dividido em 12 partes, não é isso? Dá para adiantar um slide aí, Jonas? Adiantou, para a gente chegar no reloginho. Vamos lá, mostrar para eles. Aí, olha lá. Tá? Aí não está numerado, tá ok? A gente está avançando um pouquinho os slides, mas você vai perceber aí que essa é a divisão clássica de um relógio. Se você for perceber, ali na parte superior você vai ter o 12, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Tudo bem? Vamos retornar? Beleza. Ok? Bom, e aí o que acontece? Tá? Se a gente tiver essa divisão, tá, do relógio, tá, a gente vai ter ela aqui. Ó. Só vamos fazer uma simulaçãozinha. Então, aqui temos o 12, não é isso? E aqui teremos quem? Teremos o 6. Ok? Então, aqui nós teremos o 3 e aqui nós teremos o 9. Tá? Vou fazer aqui só para a gente... Okay? Aqui teremos o 1, o 2, 3, o 4 e o 5, 7, o 8, 9, 10, 11. Perfeito. Está aí a divisão convencional. Então, o que a gente percebeu aí? Tá? Aqui, numera, Jonas? Pode numerar. 1, 2, 3, 4. É o 4, né, Osmar? 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e o pessoal tem uma dificuldade, os pequenininhos têm uma dificuldade para entender essa ideia dos 10 minutos, né, 60, cada 1 minuto, 60 segundos, enfim. Mas os professores aí do ensino fundamental trabalham bem essa questão com toda a paciência. Tudo bem? Beleza, então essa ideia aí da divisão, né, então é pegar os 360 graus, né, e dividir em 12 partes, que representa a metade do dia, né, 12 horas, né, metade de um dia inteiro, né, Osmar? É verdade, né? Então essa coisa assim, a hora não passa. Já ouviu essa expressão, Jonas? Já ouvi essa expressão muito. A hora não passa, é mentira, a hora passa, não é? É que na realidade quando a gente tem fazendo alguma coisa, dá a sensação de prazer, de gosto, parece que a hora passa muito rápido. E ao contrário também é verdadeiro. Mas em qualquer situação a hora passa, né, Jonas? E minha avó também falava que ninguém trabalha de graça, nem relógio. Já ouviu essa, Osmar? Já ouvi, ninguém trabalha de graça. É verdade. Então, olha o que acontece aqui. Ó, né? A gente tem uma divisão, aqui a gente não mais o dividiu em 4 partes. Tá? O dividimos em 12. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho 90, se eu pegar 90 e dividir por 3, eu não preciso nem pegar os 360. Não é? Não é? Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho 90 4 vezes, então eu tenho os 360. Se você achar mais fácil, você diz, poxa, professor, mas está tudo dividido de forma igual? Tá, não tem muito problema. Então, não preciso nem pensar no 360 para descobrir essa divisão aqui. Então, posso pensar, poxa vida, esse primeiro quarto aqui, ó, ele está dividido em 3 partes. Se todas elas são iguais, eu posso pensar da seguinte forma. Se eu pegar esse 90 e dividir por 3, a conta parece que é até mais fácil. Portanto, eu tenho aí a famosa divisão, né? 90 dividido por 3, aquela coisa clássica, né? 3 vezes 3, 9. 9 para 9... Não gosto muito de colocar o 9 aqui embaixo, fazer a subtração. O pessoal entende, Jonas? Será? Faz direto, né? Do resto a zero ali, né? Eu pode ir direto. Acho que direto. Eles conseguem entender sim. Sexto ano tá craque nisso daí já. Eu acho sim. São divisões simples, né, gente? 3 vezes 3, 9. Como eu tenho 9 aqui, zerou, baixei e acrescento, ótimo, 30. Aquela famosa. Na realidade, não muda nada, né? Só você encolher, né? Ou reduzir uma passagem na divisão. Treina isso aí, é legal. Treinar a divisão é muito bacana, tá ok? Então, faz com que você perceba, tenha facilidade para ter alguma percepção de algumas coisas. Então, na realidade, aqui a gente tem quantos? 30 graus, aqui teremos outros 30 graus, e aqui teremos outros 30 graus, pensando no ponteiro dos minutos. Tudo bem, gente? Tá? Então, essa é a ideia. Então, toda vez que a gente dividiu esse ângulo aí em 12 partes, né, os 360, então, cada espaço entre os números é 30 graus, é isso? É isso aí, tá? Então, acontece. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar o ponteirinho do... Ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos pensar que ele é o ponteiro dos minutos. Então, ó, quando ele se desloca aqui, ó,
Do 12 até 1, ele percorreu quanto? 5 minutos, concordam? Certo. Bom, se ele percorreu 5 minutos, associa 30 graus. Quando ele percorre 10 minutos, ele percorreu quanto? 60 graus, né? Isso, é. Então aqui a gente tem 30 30 graus. e 30, né? 30 mais 30, portanto, percorreu 60 graus. Nos 10 minutos, Nos né? 10 minutos, tá ok? 10 minutos, a orelhinha aqui, né? Indica. Opa, ótima simbologia, Não né? é? Esse apóstrofo, Isso, né? Vocês conhecem essa, né? Como é que é isso aqui, Jonas? Apóstrofo. O professor de português me corrija se eu estiver falando errado, mil desculpas, mas é apóstrofo, não é isso? Acho que é, né? Professor de matemática, eu gosto de português, assim, mas de vez em quando escapam umas coisinhas, né? Tudo bem? E aqui a gente tem, quando ele se desloca 5, 30, 10, 60, quando ele vai percorrer, e aí vocês já estão acostumados, a gente falou anteriormente, quando ele percorre lá os 15 minutos, e foi uma das perguntas, né? Ele está percorrendo quanto aí? 90 graus. Tudo bem? Então, só para concluir, tá? Toda vez que a gente pegar e dividir essa circunferência em 12 partes, e aí você não precisa pensar nos 360, tá ok? Mas pode pensar nela como uma circunferência inteira, não tem muito problema. Você se ajusta conforme aquilo que que melhor cabe na sua compreensão. Tudo bem? Tá? Então, o que a gente conclui? Que a cada 5 minutos dos ponteiros dos minutos, tá ok? O ponteiro das horas ele se desloca mais lentamente, como vocês sabem, existe um deslocamento aí, ou seja, existe uma movimentação de 30 graus. É isso, Jonas? Isso mesmo. Então a gente pode dizer que a cada 5 minutos, 30 graus, não é isso? É isso aí. Essa é basicamente a simbologia que a gente pode por causa da divisão, não é isso? É isso aí. Tudo bem? Vamos na sequência? Ok. Tudo bem? Agora responda. Quantos graus se desloca o ponteiro de um relógio convencional? Aí, dos minutos, tá ok? Faltou os minutos aí. Não, tá lá embaixo, né, na pergunta, tá? Tá na pergunta de cada um. Tá? Ou seja, ao se deslocar, fazer um movimento de 10 minutos, de 25 minutos, de 40 minutos e 55 minutos. Quanto tempinho, Jonas? Vamos dar uns 3 minutos. São 4, né? 3. Um por minuto? 4 minutinhos? Beleza, então vamos em 4 minutos para eles. Então pensem sempre, a cada 5 minutos, 30 graus. E aí vocês conseguem responder. Queria mandar um abraço aqui que colocou no chat para Ingrid Vieira. Ela é de Nova Odessa. Aí, Ingrid, um abraço, está participando aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação. Ó, já são mais de 35 mil alunos participando aqui. Só no chat, Osmar. Maravilha. Nova Odessa é região de Campinas. Isso mesmo, ali perto de Sumaré. Sumaré, Hortolândia, não é isso? Isso mesmo. Gente, obrigado aí por participar, vocês são o máximo. É isso aí. Muito feliz, né, Jonas? Que bom. Isso mesmo. Então vamos lá, 4 minutinhos para eles. Respondam no chat A, B, C e D. Qual é o grau, né? Qual que é o ângulo aí que é formado para cada um deles. Só lembrando, a cada 5 minutos, 30 graus. Beleza? 4 minutinhos e a gente já retorna.
Tornamos aqui uma correção. Obrigado, professora Patrícia, muito obrigado, é isso mesmo. Gostaria que vocês fizessem a correção. Se a gente cometer algum erro, alguma coisa aqui, a palavra é apóstrofo. Então, muito obrigado aí, esse símbolozinho, essa linha que aparece aí é apóstrofo. Muito obrigado, professora Patrícia, pela correção. Nas respostas aqui, Osmar, muitas respostas e colocaram. A Gabriele colocou a Gabriele e o João colocou assim, na A, 180 e 45 graus, na A e na B, desculpa. A Mirella colocou 55 minutos, corresponde, né, a 180 graus, ela colocou. O Iago colocou 60 graus e 60 graus na A, 150 graus na B. Na A, a Maiara colocou 30 graus na A e 60 graus na B. Então, muitos colocaram vários valores aqui e colocando basicamente o mesmo. O Leandro colocou todas. Ó. O Leandro colocou 60 graus, 150 graus, 240 e 330, nessa ordem. O Henrique, a mesma coisa. A Leila, se eu não me engano, colocou 60, 65, 240 e 305. Professora Sheila, oi professora Sheila, abraço. Colocou 60, 150, 240, 330. Gabriel colocou a mesma coisa. A Yasmin colocou a mesma coisa. Olha, sexto ano aqui, hoje, tá de parabéns na participação no chat. Estou gostando muito aqui deles. Mandar um beijo aqui para Aline Souza. Aqui, ó, Aline, um abraço aí para vocês. Um abraço para o sexto ano, todo mundo aqui. Ó. Hoje já passamos do 35 mil, já estamos em 36 mil só aqui no chat, Osmar. Nossa, muito legal. Sexto ano é muita participação. Ó, os pais aí estão de parabéns. É importante demais. Né? A escola está aqui. Nós somos a escola, vocês são a escola. Extremamente importante. Pessoal, estourando, hein, Jonas? Isso mesmo, aqui muitas respostas corretas. Tá ok? Professora Ana Séria, um abraço, obrigado pela participação. Foi o Leandro e o Henrique, né, que botaram tudo completinho aí. Parabéns, meninos. Isso mesmo. Vamos às respostas? Bora lá. Bora lá? Ok. Olha lá. Pessoal que colocou essa resposta. Na letra A, os 10 minutos correspondem a 60 graus, perdão. Na letra B, temos aí os 25 minutos, 150 graus, 40 minutos, 240 graus, e lá na letra D, aos 55 minutos, temos 330. Vou voltar aqui no flip, só para a gente mostrar para eles, rapidinho. Então aqui a gente tem a divisão clássica, né, e a gente falou anteriormente da questão de cada 5 minutos, é isso? Então a cada 5 minutos temos o quê? Uma correspondência de 30 graus, não é isso? Então aqui, quando ele se desloca 10 minutos, então aqui a gente está no 12, ele vai para o 1, vai para o 2, o famoso 10 minutos, né? Certo. Ou seja, 30 mais 30, portanto, aí, vou colocar aqui dentro do relógio, pode ser? Pode colocar. Ou seja, um belo deslocamento aí de 60 graus, tá ok? Certo. Ok. Na letra B, temos ali um deslocamento de 25 minutos. Portanto, aqui a ideia é a mesma, 12, 1, 2, 3, 4 e o 5, não é isso? Então aqui a gente vai ter um deslocamento de 30, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, só pensar na tabuada do 5, né? 5 vezes 30, portanto, vou colocar aqui dentro do relógio, vai. 150 graus. Tudo bem? Certo. Ok. E na sequência, vamos lá, 40. Vamos ter a mesma linha de pensamento? 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7 e o 8. Portanto, aqui a gente vai ter um deslocamento aí de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 30, portanto, temos aí 240 graus. E para fechar, ele foi lá no 11, não é isso? No 11, 1, 2, 3, 55 minutos, né? 4, quase uma 5, hora, né? 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Portanto, aí vamos ter um deslocamento de quanto? 311, né? 30 vezes 11, portanto... 330, não é isso? 330 graus. Só queria reforçar uma questão aqui. A gente
Por exemplo, aqui, ó, quando a gente se deslocou 10 minutos e percorreu 60 graus, existe uma outra medida em ângulos aqui, ó, tá? Que vai fechar. Existe, ó, que eu contornei em verde. Olha, essa aqui eu tenho 60, esse contorno aqui em verde, ele vai medir quantos? 300 graus para fechar a circunferência inteira. É tipo 60 graus é o que falta para 360, perfeito, não é? Tá, ok? Como aqui a gente perguntou os 10 minutos, ok, perfeito, tá? São 60. Mas é importante reforçar o complemento aí, né? Ou seja, eu tenho 60, existe uma outra angulação, então aqui, ó, vou colocar em verde aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho essa angulação de 10 minutos, 60 graus, e tenho essa outra angulação aqui maior, que vai corresponder ali a 300 graus. Claro, Jonas? Acredito que sim. Vamos finalizar a aula agora? Vamos finalizar, tá ok? E finalizando a aula de hoje, para os professores, né, nós trabalhamos a habilidade EF06MA27, falamos de ângulos na circunferência, falamos do compasso também. Essa é uma sugestão de atividade, tá ok? 2.2 a 2.3, a página 66 lá do seu caderno. Bons estudos, até a próxima. Jonas, com você. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, sexto ano, pela participação no chat. Hoje foi impressionante a participação de vocês. Muito obrigado. Continue os estudos. Obrigado, Osmar, e a gente retorna amanhã, né, para mais uma aula, né? Obrigado, espero que a aula tenha sido produtiva e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.